Fala aí galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora eu vou ensinar a tocar a música Around the Road do Red Hot Chili Peppers. Essa música pode ser tocada com uma guitarra só, você só tem que prestar atenção na divisão das partes, ok? Essa aqui é a guitarra Benson Stratocaster e você vai precisar de um efeito de distorção. Como são duas guitarras, o legal mesmo é timbrar duas coisas diferentes, mas você tem como adaptar isso para uma guitarra só. O meu pedal Hot Drive da NIG é um pedal de baixo ganho, portanto você não precisa colocar muita distorção para utilizá-lo em cima dessa música, ok? O que vai mais valer é a presença da guitarra no som junto do ritmo. Essa configuração que você está vendo aí é para tocar a guitarra base, ok? A guitarra base possui mais ganho do que a guitarra riff. Então perceba que o meu tone está praticamente todo aberto e o meu drive aí na casa dos 40%. Para tocar a guitarra riff, eu recomendo que você diminua um pouco esse drive, ok? Deixando tudo igual.
Se você tiver também, vale adicionar reverb e um pouco de delay ao seu som. Agora você vai aprender parte por parte da música, a começar pela famosa introdução. Nela, o contrabaixo inicia tocando e depois a guitarra entra fazendo um riff, dando peso ao som. Olha só. Quando a guitarra entrar, então, você vai montar essa posiçãozinha aqui, ó. Dedo 1 pressionando as duas primeiras cordas na casa 12 com uma pestana. E o dedo 3 na casa 14 da terceira corda. Ok? Essa sequência dá uma sonoridade muito legal, né? Porque essa nota que você vai dar o bend, quando você chegar na altura final dela, você vai perceber que ela tem a mesma altura da casa 12 da segunda corda. Ambas são notas Si, ok? Mas o que você tem que prestar atenção mesmo é no tempo e na repetição desses bends, ó. Ok? Você vai fazer uma sequência tocando de forma alternada com a palheta e 5 vezes com esse bend. Um pouco mais rápido agora. Ok? Fica repetindo isso, treinando bastante para poder soltar a mão direita aqui. O que você tem que perceber desde já é o seguinte, aqui você pode ficar bem solto na hora de tocar as notas, ok? Não precisa ficar com aquela preocupaçãozinha de tocar exato aqui nas 3 primeiras cordas. Toca solto, tá bom? O próprio guitarrista do Red Hot, quando ele vai se apresentar ao vivo, né? Ele segue essa lógica, certo? Porém, ó, isso tudo aqui, né, que você aprendeu, essa linha de tablatura que você está vendo aqui embaixo, ela vai ser repetida por 6 vezes durante a introdução da música. Eu vou fazer agora um pouco mais rápido e também vou acionar o meu pedal de distorção, né, para que você consiga perceber bem a sonoridade como fica dentro da música agora destacado. Olha só. Depois da introdução, vem a primeira parte da música e a guitarra vai apenas ficar repetindo um outro riff. Vamos ver. Durante a primeira parte da música, eu toquei isso aqui, ó. A intenção dessa frase aqui é deixar as notas bem estaladas mesmo, tá? Isso eu consigo por conta do timbre da minha guitarra, né, que é uma Stratocaster, e da escolha do captador também, que a gente tá trabalhando aqui com um captador sempre da ponte. Ok? Mas também, né, devido a um controle na minha mão esquerda, né, para que as notas fiquem soando de forma estalada, né, cada uma por vez. Beleza? Então é um conjunto de coisas no decorrer da sequência que vai dar essa sonoridade. Essa sequenciazinha, né, primeiro que você leu aqui, ela vai ser repetida por 10 vezes durante a estrofe, né, enquanto o vocalista está cantando. Vale aquela dica. Toque isso de forma bem solta o máximo possível. Não precisa alternar o movimento apenas quando for tocar. Fique sempre alternando a mão, né? Isso vai te dar uma rítmica e controle da dinâmica muito maior. Assim, ó, vou tocar por algumas vezes. E agora você vai aprender o refrão da música. Esse refrão é tocado com um riff, porém é um riff maior. Ouve só.
I know for sure that life is beautiful around the world. I know it's you. You say hello and then I say I do. Durante o refrão, a guitarra toca um riff que tem que estar bem firme. Afinal, essa é a presença da guitarra no momento mais importante da música, que é o refrão. Beleza? Você vai tocar duas partes praticamente que se repetem, ok? Na primeira delas, você começa fazendo essa frase aqui, ó. Agora vai praticamente se repetir, porém agora na terceira corda você vai tocar duas notas, olha só. Volta tocando igual no início, porém fecha agora na quinta corda. E no final, para encerrar, então isso aqui que você leu é a parte 1 do que você faz no refrão, ó. E a parte 2 é praticamente igual, porém só é abreviado o final, beleza? Eu vou mostrar tudo em sequência para você agora então, direto. Viu? Não tem aquela frasezinha para poder voltar. Certo? Agora eu vou tocar o refrão todo em sequência para você ver como ele se comporta. Ó, e agora, algumas coisas que você já aprendeu começam a se repetir. Primeiro, você toca a segunda parte e nela você vai repetir o mesmo riff que fez na primeira parte, beleza? Depois vai tocar o refrão novamente, que é igual. E o que vai diferenciar agora é o interlúdio. Nele, você vai tocar como tocou na introdução, porém tem uma pequena diferença que eu vou te mostrar na sequência. No interlúdio da música, então, a guitarra inicia tocando do mesmo jeito que rolou na introdução. Isso é a parte 1, igual você está vendo aqui. E vai ser feita por 4 vezes, certo? Já na parte 2, você vai repetir por mais 4 vezes quase a mesma coisa, tá? A diferença é que essa última nota que você tá vendo ali, ó, no final, você perceba que você só vai tocar o bend dela e vai voltar o bend dela, interrompendo o som logo na sequência, ó. Ok? Aí pausa o som para já enganchar de novo na próxima repetição. Tá bom? Isso aqui vai se repetir por 4 vezes. O interlúdio da música, então, fica assim, ó.
Agora vamos para a estrofe da terceira parte da música, e aí você toca aquele riff das estrofes. Na sequência vem o terceiro refrão, e esse terceiro refrão ele é maior. A guitarra vai ficar um pouco mais solta, só que porém seguindo as orientações padrão, né? Porém com variações, tocando de forma mais solta. Vamos ver. I know for sure. Ding dang dong dong, ding dang dong dong, ding dang. I know it's you. Ding dang dong dong, ding dang dong dong, ding dang. Mother wish I did not suffer. I know you're bold enough. I've been around the world and I have seen your love. I know it's you. You say hello and then I say I do. Durante o terceiro refrão, então, você segue tocando o padrão que eu já te mostrei. Porém, vai ser repetido, ok? E na segunda vez, ele é tocado de forma mais livre e tem até algumas variações. Eu vou tocar tudo lento em sequência para você ver. Porém, preste atenção aos detalhes. Vamos lá. E para fechar tem o final. Você vai aprender a tocar uma progressão em cima de minis acordes, sendo feito nas casas mais agudas do instrumento. Olha só. Agora, você vai tocar montando 3 forminhas básicas. Essa aqui, essa segunda e essa terceira. Essas posições aqui podem até ser entendidas como forma de se fazer o Ré menor, porém isso não é o mais importante, ok? O padrão que você vai tocar aqui, ele é muito simples. Na verdade, são batidas alternadas para baixo e para cima, né, o tempo inteiro. Nessa primeira posição aqui, então, o padrão é que você toque 32 toques, na segunda, 16 e na terceira, mais 16. Assim, ó. Vale uma dica que não tem problema se você tocar nas outras cordas soltas, mas o legal é sempre abafar e ó, a rítmica aqui, eu quero que você fique bem solto, certo? Isso aqui que eu toquei é só uma das 4 partes que tem no final. Mas tá certo que as outras partes, né, você vai ver que é só repetir, né, as coisas que você já aprendeu com variações, mas você tem que ficar atento, né, e prestando atenção em cada um desses momentos se quiser tocar a música da mesma forma como ela foi gravada na gravação de estúdio, ok? Agora vamos para a parte 2. Nela você vai seguir
tudo igual. Porém, naquela última forma, na terceira, você vai colocar o dedo 4 também na casa 20, lá no finalzinho dela, ok? Na casa 20 da primeira corda, bem na passagem do acorde. Olha só. Na parte 3 não tem diferença, é só seguir tocando sem variação nenhuma, igual fez na parte 1, ó. E na parte 4, a diferença é que você fecha a música no 12º toque dessa terceira posiçãozinha aqui. Assim, ó. Certo? Então agora eu vou ligar o final todo para você ver como cada uma dessas 4 partes é tocada. Mas ó, vamos fazer o seguinte, eu já vou soltar a mão aqui, tocar de forma bem solta, com bastante dinâmica, igual as orientações que eu te dei no início da aula. Pode ser? Vem comigo então. Então é isso aí, agora é só organizar bem os estudos, treinar parte por parte com atenção e qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente, beleza? Um abração e até a próxima!